Deputada Fatinha, nossa querida colega, que preside mais uma vez o expediente final, senhores deputados ainda presentes, cidadãos, cidadãs que nos seguem pela TV Alerj, pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Deputada Fatinha, eu queria, antes de mais nada, registrar mais uma importante reunião que fizemos hoje, ao meio-dia, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, onde apreciamos mais de 20 proposituras, além de ter aprovado mais um ciclo de audiências públicas importantes sobre temas que temos discutido aqui em plenário, como a audiência que faremos no dia 4 de abril, em conjunto com a Comissão de Segurança Pública, sobre o problema do roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro, a audiência que faremos no dia 11 de abril, em conjunto com a Comissão do Cumpra-se, que vai discutir perspectivas para o desenvolvimento econômico do Estado, a audiência que faremos no dia 18 de abril, em colaboração com a Comissão de Tributação e de Orçamento, sobre esse acordo ao qual fez referência agora o deputado Osório, entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, a audiência que faremos também no dia 10 de abril, em conjunto com a Comissão de Trabalho, sobre a situação da indústria naval e a política de conteúdo nacional no setor naval no Brasil. Portanto, foi uma reunião muito produtiva e só neste mês de março a Comissão de Economia já examinou mais de 70 projetos de lei nas duas reuniões que fizemos até agora. Portanto, quero agradecer aos membros da comissão, que é uma comissão que recebe muitos projetos, não é? Na verdade, depois da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamento, é a comissão que mais recebe projetos para examinar, então as reuniões são densas, mas ao mesmo tempo muito produtivas, muito profícuas. Mas, feito este anúncio, eu queria, agora sim, dar sequência à discussão, nem sequer iniciei a discussão, mas ao tema que eu trouxe na sessão de ontem, um dos dois temas, e este tema foi introduzido por mim ontem através da leitura de um manifesto. Já no final do meu tempo, deixei o manifesto, inclusive, para o devido registro e para anexação à ata, como solicitei ontem, mas um manifesto elaborado por pesquisadores da área do trabalho, que o trabalho humano é importante campo de conhecimento, campo de estudo para os pesquisadores da educação, nos grupos e laboratórios de pesquisa em torno do tema de educação em trabalho, para a sociologia do trabalho, para o direito do trabalho, para a medicina e a enfermagem do trabalho, para a psicologia do trabalho, para a engenharia do trabalho. O trabalho humano, sem dúvida alguma, é uma área muito estudada, dada a sua centralidade, não é? Civilizatória, eu diria. A questão do trabalho é um tema absolutamente pesquisado, estudado e debatido. E esses pesquisadores produziram um manifesto sobre os rumos e a direção que vem tomando a reforma trabalhista no Brasil. Pois bem, e hoje eu quero justamente falar do retrocesso, a meu ver, representado pela votação ontem na Câmara Federal do texto base do projeto de lei 4.302 de 98, projeto ainda oriundo do governo Fernando Henrique Cardoso, que aprovou de forma irrestrita a terceirização nas relações de trabalho. Empregados terceirizados trabalham em média 3 horas a mais diárias que trabalhadores contratados diretamente. Terceirizados ganham em média, indicadores de hoje, dados de hoje, 27% a menos do que trabalhadores contratados diretamente. Quase 60% dos terceirizados recebem até 2 salários mínimos. Este índice, em relação aos profissionais contratados diretamente pela CLT, é de 49,3%. Portanto, os terceirizados ganham menos também. Acidentes de trabalho se produzem em maior número com trabalhadores terceirizados, em geral trabalhando em condições de maior desproteção, de maior fragilidade dos seus cotidianos laborais. A rotatividade é muito maior
no seio dos trabalhadores terceirizados. O tempo médio de permanência no emprego entre trabalhadores terceirizados é de 2,7 anos, ao passo que em trabalhadores contratados diretamente, este tempo médio é de 5,8 anos. Portanto, o que nós assistimos ontem é uma etapa da reforma trabalhista que integra a agenda do golpe de desconstrução de direitos e mais desproteção, mais desproteção à classe trabalhadora. Vamos viver agora sob a égide da rotatividade. O deputado Mink, durante a ordem do dia, falava comigo, olha, a expressão a ser usada vai ser agora porta giratória, como os trabalhadores terceirizados serão apelidados, dada a incrível rotatividade que se acentuará com a universalização, com a aprovação indiscriminada da terceirização. Será possível agora uma escola terceirizar, deputada Fatinha, não apenas profissionais, como já fazem hoje, profissionais para as chamadas áreas meio. O que são as áreas meio? A expressão já denota, são as áreas que não têm a ver diretamente com o objetivo ou a finalidade principal daquela organização. Então, para uma escola, a atividade obviamente principal é a atividade de ensino, é ensinar. Portanto, atividades do meio hoje já são terceirizadas, como limpeza e asseio, como segurança, portaria, só que agora será possível terceirizar a contratação de professores em escolas. Nos hospitais, será possível terceirizar a contratação de médicos e assim sucessivamente. Ou seja, não será mais necessário ter uma mediação, ter uma mitigação entre trabalhadores contratados mediante processo de terceirização, porque realizam tarefas que não estão diretamente vinculadas às atividades finalísticas daquela organização. Olha, nós demos um passo ontem gravíssimo em relação à desconstrução de direitos da classe trabalhadora brasileira. Isso associado a um outro projeto que ainda está em andamento, que ainda não terminou a sua votação, que é, na verdade, o projeto que discute a possibilidade de que a legislação trabalhista seja desconsiderada em nome das negociações feitas nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho. Isso significa dizer o seguinte: prevaleceria o negociado sobre o legislado. Em outras palavras ainda, trocando mais em miúdos ainda, será possível, se essa outra lei que integra a reforma trabalhista da agenda do golpe for aprovada, será possível num acordo, numa negociação coletiva, num acordo de trabalho, numa determinada organização, numa determinada entidade, será possível aprovar patamares inferiores ao que já estão fixados em lei, patamares salariais, patamares vinculados à jornada de trabalho, a proteções as mais diversas, que os trabalhadores poderão, na livre, entre aspas, negociação, pactuar ou repactuar com seus patrões. Sem contar que esta legislação, que tenta fazer com que prevaleça o negociado sobre o legislado, evidentemente, faz todo sentido, sob essa lógica perversa, enfraquece a participação dos sindicatos nessas negociações, enfraquece a presença do Ministério Público do Trabalho, praticamente anula o papel da Justiça do Trabalho. Portanto, nós estamos avançando para um ciclo perigosíssimo da mais absoluta desproteção ao trabalhador e à trabalhadora. Num país que ostenta taxas de desemprego impressionantes ainda, num país com incrível rotatividade de mão de obra, que já se manifestava antes mesmo da votação desses projetos. Portanto, eu quero aqui denunciar, manifestar minha indignação e dizer que é um profundo atraso nas relações de trabalho no Brasil, que tiveram um marco importante nos anos 40 do século passado, com a aprovação da CLT. Desde então, nós não tínhamos notícia de um retrocesso tão grande hoje nas relações de trabalho, como este apontado pela terceirização irrestrita e, ao mesmo tempo, a perspectiva quase imediata de aprovação de um novo projeto de lei que vai praticamente fazer ouvidos de mercador
para o texto da legislação trabalhista, que poderá ser superado por negociações feitas em que o trabalhador estará isolado na mesa de negociação, sem a proteção da sua representação sindical e sem praticamente a interveniência do Ministério Público do Trabalho ou sequer da Justiça do Trabalho. Portanto, eu quero aqui dizer que avançamos numa direção perversa, é um período triste, é uma página triste da história das relações de trabalho no Brasil, e nós não vamos deixar de denunciar o que está acontecendo, porque, como eu sempre digo aqui, o golpe de Estado está em andamento. O golpe de Estado não foi pura e simplesmente a deposição de uma presidenta legitimamente eleita. O golpe de Estado, ele vai sendo cada vez mais afirmado na agenda de desconstrução dos direitos dos trabalhadores, na agenda de desmontagem do acervo de políticas sociais e na agenda de entrega dos principais ativos, dos principais elementos que constituem o patrimônio do povo brasileiro. Portanto, todo o meu repúdio a essa votação, inclusive, deputada Fatinha, apertada, vou concluir, apertada na sessão de ontem na Câmara dos Deputados. Foram 231 votos favoráveis ao PL da terceirização irrestrita, contra 188 deputados. Portanto, foi uma votação parelha, o que revela a polarização que o tema suscita no seio da sociedade brasileira, como apareceu ontem na votação, na triste e fatídica votação na Câmara dos Deputados. Muito obrigado.